Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca e hoje eu trouxe um convidado aqui para me ajudar em uma tarefa que eu acredito que vai ser muito interessante para você. É o Estevão. A gente se encontrou, acho que há uns 2 anos, né, Estevão? A gente foi para Isso. o Poliglotar. Nós somos palestrantes no evento Poliglotar, um evento poliglota que houve em Fortaleza. E tem todo ano, né? Eu acho que o ano passado foi lá em São Paulo, né? Foi online, se não me Isso. engano, enfim. Mas hoje a gente não vai falar disso. Hoje a gente vai estar aqui para analisar um texto em inglês. Tá? Então a gente vai fazer a leitura de um texto da revista The Economist e vamos fazer uma análise do vocabulário e, claro, também falar um pouquinho do assunto do momento. Né? Então, Estevam, você poderia se apresentar, falar um pouquinho do seu percurso com idiomas, etc. e tal? Certo. Meu nome é Estevão, do canal Glossonauta, e eu trabalho com idiomas, né? Atualmente eu sou professor de idiomas, tradutor e intérprete. E o meu percurso, bem, eu sou formado em letras, sou formado na área. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em latim. E, e durante a minha graduação, né, eu estudei vários idiomas. Então, tanto na graduação em si, como por fora, estudei linguística românica, linguística histórica e sou bastante focado nessa área. Mas eu gosto de idiomas de forma geral, falo vários idiomas, assim como o Igor. E hoje a gente vai fazer essa análise, né, do texto em inglês. Tá? Meu percurso, de forma resumida, é esse. Né? Sou formado em letras, estudioso de idiomas, mas hoje é dia do inglês. Exatamente. E para quem ficou curioso sobre as habilidades linguísticas do Estevão, né, a gente tem um vídeo também, tem vários vídeos no canal dele, no canal Glossonauta, mas a gente fez um vídeo juntos também, logo depois do Poliglotar, que a gente se propõe um desafio linguístico. A gente tenta adivinhar palavras, um desafio bem interessante, vai estar aqui na descrição do vídeo também para vocês darem uma olhada, beleza? Então, vamos ao nosso texto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, o texto que a gente vai ver é esse daqui, da revista The Economist. Vou deixar também a edição aqui embaixo, tudo direitinho, né? Para a gente não ter problemas de copywriting. Mas vamos lá. Então, vamos começar. Disease and Laboratories. The Origins of the Virus. China's opacity has allowed dangerous conspiracy theories to flourish. Where did it come from? After 5 months and over 225,000 deaths, the question is the subject of a vicious spat between America and China. By far the most likely explanation is that the virus jumped from bats to humans, perhaps via another animals such as pangolin, at a wet market in Wuhan. But conspiracy theorists mutter that the bug could have escaped from one of the city's laboratories, at least two of which research into infectious diseases. Some American politicians, including President Donald Trump, want an investigation. China retorts that the claims are malicious. In March, one of its spokesmen claimed that the virus might have come from America. The role risks corroding public confidence in the crucial work disease laboratories do around the world. It's also a reminder of why China's official culture of opacity and propaganda is such a profound weakness. E aí, o que a gente pode tirar desse primeiro parágrafo aqui, Estevão? Certo. Eu acho que a gente pode começar já comentando as palavras que estão marcadas, né? Que a gente já estão marcadas. Então, primeiro começa com esse spat, vicious spat, que talvez dê para deduzir pelo contexto, porque você tem a vicious spat between America and China. E quando você lê algo assim, between America and China, você já talvez imagine que possa ser algo conflitivo, né? Isso, exatamente. Então, principalmente na atualidade, né? Tem muitas tensões, né? Então, nesse caso, spat between America and China é de fato, né, uma disputa, um desentendimento, e vicious porque é vicioso, né? Isso, Uma, exatamente. É sempre algo negativo. é.
Certo. Aí depois a gente vai ter o pangolin, que está marcado também, talvez alguém não saiba o que é. Que tem aí a foto do bichinho. Vou colocar aqui. É esse bichinho bonitinho aqui. Parece um tatu-bola, né? Pronto, esse daí é um pangolim em português. Em inglês, pangolin. É quase igual, mas para quem não souber, agora já sabe. Aí depois a gente tem mutter, né? But conspiracy theorists mutter that the bug could have escaped from. Tá, então talvez dê para pegar pelo contexto, né? Se você for lendo, né? Que os que fazem as teorias conspiratórias, eles mutter que that the bug could have escaped from one. Tá, esse mutter é como eles dizem rumores, né? Eles dizem, eles sussurram, Murmuram, né? murmuram, isso, Resmungam, né? Resmungar, isso, murmurar, tudo isso. É o mutter. exatamente, exatamente. Pronto, então a gente já tem aí, nesses dois casos, talvez você não conheça a palavra, mas é muito importante que você leia pelo menos a frase até o final, porque às vezes a frase já vai lhe dizer o que é. Se você viu uma palavra que não conhece e entrar em pânico, é pior. É melhor ler a frase até o final, que provavelmente você vai conseguir entender. Então, mas está aí marcado. Pelo menos o sentido da frase você consegue entender, né? É, mas então temos aí, mutter que é resmungar, né? Aí a próxima também dá para fazer essa suposição, que tem dizendo, logo antes tem dizendo assim, President Donald Trump, some American politicians, including President Donald Trump, want an investigation. Então, né, você sabe que os políticos americanos querem uma investigação. China retorts that the claims are malicious. Então, a China retorts que essas afirmações, né, são maliciosas. Então, dá para também pegar pelo contexto, né, que esse retort é que ela rebate, né, ela responde, ela rebate. Então, retort pode ser uma palavra desconhecida, né, mas tá. E não é o simples answer, né? É uma resposta, mas uma resposta um pouco agressiva, né? Não uma resposta tranquila, né? Então, Isso. é realmente uma resposta in a sharp, angry or witty incisive manner. Então, Exatamente. é importante dizer que ela carrega um certo peso, né? Na hora de avaliar, de repente, não é só responder. De repente, se na questão tiver várias definições, né? E tiver uma definição parecida com answer e outra definição que pareça com answer, mas que carregue essa questão da forma de resposta incisiva, né? Aí seria mais essa resposta incisiva do que simplesmente uma resposta da China. Então é importante ver que as palavras têm peso, né? Também carregam sempre um significado. Nesse caso não é só responder, mas como rebater, né? É isso, exatamente. Tá, então você pode comentar a próxima row, né? The row risks corroding. Row parece fila, né? E realmente é enfileirado, fileira, etc. Né? Supermercado, tudo isso, row. Mas row aqui no texto, ele tem a ver também com um pouco com spat. É um pouco um sinônimo do spat, né? É uma disputa séria, né? Uma briga, uma disputa. Às vezes também pode significar rumor. Né? Então, a loud noise or uproar também tem esse significado de rumor. Tá? Então, é isso. Então, aqui o rumor, no caso, briga, disputa. a gente tem, né? Row risks, então são riscos, né, de acontecerem esses rumores, essas disputas. Isso. Então, essa disputa, na verdade, né, ela arrisca corroer a confiança pública nesse trabalho desses laboratórios, né, ao redor do mundo. Isso é importante. Então, uma disputazinha entre dois países aí que de fato não faz nada bem, nem para a economia, obviamente, nem para a ciência. Né? Nem para ninguém, né? Nem para ninguém, exatamente. Perfeito. Tá, então, e falando aqui do sentido mais geral desse parágrafo, Estevam.
Você acredita em alguma teoria da conspiração? Acredita em alguma coisa desse tipo? Não, eu não sou muito adepto de conspirações. Normalmente eu vou com aquilo que a maioria dos estudos científicos e comprovados mostram. Quando é alguma coisa muito nova, que até mesmo os estudos científicos ainda vão ser provavelmente contestados e contestados várias vezes, é óbvio que eu não vou me prender a nenhuma verdade de forma muito absoluta, né? Eu só vou ter um grau maior de confiança naquilo que é mais comprovado. Mas tem que esperar sair mais e mais estudos revisados até que você comece a ter uma certeza maior, em vez de ficar fazendo conspirações e brigando, né? Exatamente. É, Um empurrando para o outro, né? É os Estados Unidos é, culpado, não, a China é culpada, enfim. Então, pois é. é importante, né? E é interessante dizer, né? Nunca tinha pensado nisso, na verdade, que a China ela está deixando um pouco de brechas para essas teorias florescerem, né? Como diz aqui o subtítulo do artigo, porque ela tem essa cultura da opacidade, né? A propaganda do governo chinês, etc. Tudo isso dificulta o acesso às informações mais claras, né? Mas bora lá, É. vamos ler agora o segundo parágrafo. Certo, né? Agora vai já começar dizendo que o vírus ele não mostra nenhum sinal de que tenha sido construído por humanos, né? De Uhum. forma já tá. The virus shows no sign of deliberate human construction, and there's no reason to doubt that it evolved entirely in the wild. See Science and Technology section. But accidents do happen. Bugs studied during legitimate experiments in laboratories have escaped in the past. SARS, a virus that killed 774 people in 2002-2003, slipped out of a lab in Beijing twice in 2004. Foot-and-mouth disease, which required the culling of 6 million, 6 million, is that right? 6 million. 6 million animals in Britain in 2001, caused 8 billion pounds of damage. A sample later escaped from a research institute in 2007, but was contained. A sample later escaped from, but it was contained. America served 34 laboratory-acquired infections in 2000, 2009, resulting in 4 deaths. American labs have accidentally shipped levanthrax, bird flu, and Ebola to low-security facilities in recent years. One health security index suggests that 3/4 of countries score poorly on biosecurity. Que é muito preocupante, né? 3/4 dos países têm uma pontuação muito baixa nesse índice aqui de De segurança. biossegurança. Biossegurança. Tá, então Certo. eu acho que esse parágrafo tem menos palavras desconhecidas, né? Tá, primeiro lá em cima tem marcado evolved, que talvez grande parte das pessoas conheça essa palavra, principalmente quem lê coisas relacionadas com biologia, né, mudança de adaptação e mudança de espécie, ou então quem joga Pokémon e vê os Pokémons. É verdade, é verdade. Tá bom. E em português também, né? A gente tem esse significado bem parecido, né? Evoluir, evolução, né? Isso mesmo. Então, ele já começa a dizer, the virus shows no sign of deliberate human construction and there's no reason to doubt that it evolved entirely in the wild. Tá? Não tem nenhum sinal de que ele não tenha simplesmente se desenvolvido na vida selvagem. Né? Wild, selvagem. Exatamente, perfeito. Mas acidentes acontecem e deixa eu ver. Vamos falar bem aqui sobre a que a gente não falou, acho que no último parágrafo, a palavra bug, né? Que bug significa inseto, né? Então você pode estar pensando nos insetos estudados, mas aqui nesse contexto, bug quer dizer vírus, né? The virus, é um sinônimo por virus. Isso. É uma palavra bastante extensa, né? Bugs. Além de ser usado para insetos, para causadores de doenças, como nesse caso, também a gente usa no computador, né? Na computação. Sim, bugs no sistema. Né? E eu acho que depois a gente vai...
Pode falar, desculpa. Sim. Não, eu já ia passar para o Cullen, que aparece depois, mas se tiver algum comentário antes. Beleza, e agora vamos falar do culling, né, Steve? Isso. Tá, agora sobre o Cullen. Talvez também nesse caso dê para pegar pelo contexto, né? Se você tiver uma boa perspicácia, sempre dá para pegar. Mas você tem aí dizendo que, nessa parte do texto, estava dizendo que várias doenças já escaparam de laboratórios, né? Isso já aconteceu no passado. Aí ele fala do SARS que escapou e matou, nessa escapada aí, né, da doença, matou 774 pessoas, de 2002 a 2003. Aí aconteceu também em Pequim, aí fala também nesse caso aí da doença que escapou e isso daí exigiu que 6 milhões de animais fossem sacrificados em 2001, causando uma perda de 8 bilhões, é isso mesmo? 8 Isso, 8 bilhões de bilhões libras. de libras. 8 bilhões de libras, 11,5 bilhões de dólares. 2000. Então, nessa parte tá exemplificando, né, que tipo, o vírus pode ter escapado de um laboratório? Sim, pode. Mas isso não significa que isso tenha sido intencional. Primeiro, que não tem nenhum sinal de que o vírus foi modificado em laboratório, e segundo, que se tiver escapado, pode ter sido um acidente, como já aconteceram outros no passado, nos Estados Unidos, na China e em outros locais. Exatamente. E nesse caso, o Reino Unido, né, precisou sacrificar 6 milhões de animais para poder conter o problema em 2001. Aí também fala que aconteceu nos Estados Unidos, foram 34 vezes entre 2000 e 2009, e resultou em 4 mortes. Né? Os laboratórios americanos já enviaram acidentalmente antrax, gripe aviária, ebola para instalações de baixa segurança. Então, ó, é basicamente isso, né? Tá dizendo que Enviaram acidentes acontecem. Né? É importante dizer que enviaram acidentalmente, né? Sem querer enviar aqui um exemplar de ebola. Meu Deus. E aí a gente tem que... Essa reportagem também é interessante para a gente repensar essa questão, né? Todo mundo vem falando assim. Tem mesmo que responsabilizar a China por isso, etc, né? Estão querendo responsabilizar, mas, enfim, como, né? Se o vírus se desenvolveu, como você falou, na vida selvagem, e acidentes também acontecem, né? Claro que é uma discussão muito complexa, né? Porque pode dizer que, nesse caso, a China não tem responsabilidade, contudo, a China ficou tentando abafar o caso, Sim, que agravou a situação. Então, tem muitas coisas a serem debatidas. Nunca é uma resposta muito simples, né? Nunca dá para arrumar um inimigo e jogar tudo para ele. Sempre a situação envolve muito mais coisas, é sempre bem complexo. Em outras pestes da humanidade também não houve responsável, né? Quem é responsável pela peste negra? Quem foi responsável, enfim, por outras pestes, né? Várias pestes que aconteceram na Europa. Quem foi responsabilizado? Nenhum país, né? Foi responsabilizado. Então, enfim, claro que talvez sempre há alguma parcela de culpa de alguém, mas também ninguém é totalmente inocente, ninguém é totalmente culpado. Sempre alguma coisa poderia ter sido feita, mas não foi feita. É um debate complexo. É verdade. Tá, vamos lá. Próximo parágrafo, então. Ending the dispute over the COVID's origins is especially important because super secure biolabs are becoming more common. There are now around 70 biosafe level 4 sites designed to deal with fatal disease lacking a cure or vaccine in 30 countries. America has over a dozen. China has 2. One at the Wuhan Institute of Virology, and plans to build up to 5 more by 2025. Handling pathogens is nerve-jangling stuff. Tinkering with them is risky too. One branch of research in particular is specifically aimed at making diseases even more dangerous, better at hopping between humans, for instance, or more resistant to antibiotics. Scientists at the Wuhan lab were engaging in such experiments
known as gain of function in collaboration with American and Italian scientists. Aqui já tem mais palavrinhas, né, diferentes. Isso. Então, aqui no começo, teria alguma coisa que você destacaria no começo do parágrafo? Deixa eu dar uma olhada. Because becoming more common, there are biosafety level 4 sites designed to deal with fatal diseases lacking a cure or vaccine. Não, aí eu acho que tá bem tranquilo. Eu acho que uma coisa assim que eu vejo que alguns alunos têm dificuldade é com essas frases adjetivas muito longas, né? Essas chamadas noun phrase, né? Então, biosafety level 4 sites. E às vezes os alunos ficam meio perdidos como traduzir. Aqui facilitou um pouquinho a vida porque está entre aspas, né? Mas às vezes quando não está entre aspas, fica difícil identificar, né, quem é o núcleo ali da frase. Né? Então é importante você ler com cautela e sempre tentar voltar, né, para ver se trata-se ou não de uma noun phrase e identificar o núcleo, que é muito importante. Eu acho que nesse caso a única coisa que ajuda muito na sua compreensão é você se adaptar cada vez mais à língua inglesa. Porque, claro, quando você está aprendendo uma nova língua, principalmente no começo, o seu cérebro está muito preso ainda ao raciocínio da sua língua materna. E quando você tem línguas como o inglês, que colocam o adjetivo antes, você também vai ter uma frase inteira que caracteriza uma coisa, a frase inteira vai vir antes. Então, você vai ler uma frase inteira para depois ver a coisa caracterizada. Né, o único jeito de você não se enrolar com isso é você já ler com a mente ativada no inglês, né? Você vai saber que esse tipo de coisa vai acontecer e que você tem que deixar sempre o pensamento em aberto, porque se vier um substantivo depois, você já sabe, isso tudo que eu acabei de ler estava só caracterizando esse substantivo. É uma questão, né, a gente faz isso de forma consciente e também com a prática vai se tornando inconsciente, né? Com o tempo vai ficando automático. É isso mesmo, isso mesmo. Tá, e aqui a gente tem na continuação do parágrafo algumas palavras foram marcadas, então nerve jangling. Eu acho que é tranquilo também tentar entender, né? Talvez jangle. Então, vamos aqui ao vocabulário. Na verdade, não existe essa expressão, né, nerve jangling. Aí foi meio que uma invenção do autor. Né? A expressão que eu encontrei, que é uma expressão já preta, é jangled nerves. É realmente uma pessoa nervosa, como a gente fala aqui. Algumas pessoas falam, né, eu tô com um sistema nervoso. De fato, estado alterado. Os nervos estão perturbados. Exatamente. Jangled nerves. Aí você pode transformar isso num adjetivo, né? Tipo, colocar nerve jangling é uma coisa que perturba os nervos. Então, foi o que ele fez, ele adjetivou. Exatamente. Então, esse ing, que muitas vezes as pessoas relacionam ao gerúndio, né? Também pode servir para formar adjetivos. Isso. Às vezes serve para substantivar o verbo. O verbo fica em substantivo, às vezes serve para você usar o verbo de adjetivo. Eita, só de ler o texto já espirrei aqui. Ó. Aí, e também serve para adjetivar, né? Que é o caso aí. Então, handling vem de hand, é manusear, né? Handling pathogens is nerve jangling stuff. Stuff, né? É uma coisa, nerve jangling. Então, nerve jangling está adjetivando o que vem depois. Então, é uma coisa que mexe com os nervos, né? Então, se manusear os patógenos é uma coisa que mexe com os nervos, tinkering with them is risky too, né? Você ficar sendo buliçoso aí com eles. Exatamente. Então, tinker. É arriscado. Tinker é bulir, né? Mexer. E aí, tinkering, né, é o verbo, né? O verbo em forma de sujeito, né? Talvez. Tinkering with them. Exatamente, está substantivado, né? Tinkering is risky, né? O verbo está substantivado. Lembrando, né? For substantivar o verbo em inglês, bota ing.
For Olha aí. usar de adjetivo também, assim a vida. For usar de gerúndio, também. E aqui é o Valkyrie, né? Então a gente tem, coincidentemente, as três palavras que a gente selecionou tem essa questão do ING e o ING com funções diferentes em cada um deles. É. Interessante. Aí, tá. One branch of research is particular specific. Tá, então tá dizendo que um ramo, né, um ramo da pesquisa em particular é especialmente focada em fazer com que as doenças se tornem ainda mais perigosas e melhores em aí verbo substantivado, porque tá at hopping. Se tem uma preposição, Uhum. então você sabe que vai ter um substantivo, né? Então at hopping, então o verbo hopping ficar pulando, né? Hop. Isso, exatamente. Então o verbo ficar melhor em pular entre humanos. Isso deve estar fazendo referência ao contágio, né? Facilidade de contágio. Perfeito. Então, tem um ramo específico do estudo que é você trabalha em laboratório fortalecendo a doença. Aí você pensa, nossa, isso daí é perigoso demais, né? Mas aí ele mesmo fala, né, que esses experimentos, que eles são conhecidos como ganho de função, gain of function, eles são bons. Ele vai dizer ainda, né, que é aí no próximo Vai dizer no parágrafo. próximo parágrafo. Tá, eu vou dar spoiler não, então. Sem spoiler. Agora é sua vez de ler, então já pode emendar aí na leitura. Sou eu? Foi você, depois eu, depois você. Sou eu agora. Tá. Então, it sounds creepy, but such works brings potential rewards. Scientists might understand better how a new disease might behave, aiding the development of drugs that could save many lives. As a result, it is crucial that governments around the world weigh the trade-offs involved in research, monitor breaches, and encourage full transparency. Tá? É curtinho esse pedaço, e ele fala, né? It sounds creepy, né? Soa meio assustador, mas esses estudos que era de fortalecer o vírus tem recompensas, né? Você vai conhecer melhor como Uma doença, how new como a disease doença might se behave, comporta. como ela poderia se comportar, e vai ajudar no desenvolvimento de medicamentos que poderiam salvar vidas, né? Então, se você souber como aquela doença vai evoluir naturalmente, porque as doenças elas sempre vão modificando, né? Se você antecipar como é que elas podem se modificar, você já vai poder fazer medicamentos antecipados para isso. Então, tem benefícios. O problema é se o seu super vírus que você acabou de fortalecer escapar. Pois é. E aí ele usa a palavra aqui, way, né? Então, as a result, it is crucial that governments around the world weigh the trade-offs involved in research. Então, além disso, né? Além de pesar essas escolhas, né? Esses trade-offs envolvidos na pesquisa, tem também que monitorar as brechas, né? E encorajar a transparência total. Exatamente. A gente marcou esse weigh porque apesar da palavra weight, que é peso, ser bem conhecida, poucas vezes a gente vê weigh assim como verbo, né? É menos comum. Então tá aí, é só o verbo pesar, é o verbo do substantivo weight. Então tem que pesar os trade-offs. Trade é uma troca, né? Um intercâmbio. Então trade-offs é os benefícios, né? Tipo as trocas. Vale a pena fazer isso, né? As trocas envolvidas nessa pesquisa, os benefícios da pesquisa. Tem que ter, né, como comigo acabou de falar, tem que ter transparência, tudo isso. Outra dificuldade que eu vejo também na leitura dos alunos, essa frase ela está bem articulada, né, mas às vezes é difícil perceber essas vírgulas, né, esqueci como que chama, essa coordenação das frases, né. Então, it is crucial that governments around the world weigh, aí depois monitor e o outro verbo encourage. Né? Então, isso. Perceber bem quais são os três verbos aqui que estão sendo utilizados pelo government. Né? Isso, né? É crucial que os governos ao redor do mundo pesem isso daí, né? Que monitorem e encorajem. Realmente
O segredo é não ficar nervoso, senão você começa a embaralhar tudo. Isso. Tem gente que, quando fica nervosa, diz, não estou entendendo mais nada, embaralha tudo e não consegue entender nada. Só manter a calma, né, ler de novo e perceber que tem uma estrutura lógica aí. Perfeito. Tá, então se foi bem curtinho, eu fiquei com um grandão agora, né? Bora lá. Vai lá. Sadly, policy has been going in the opposite direction. Since 2017, America has had a dedicated panel to scrutinize its own laboratories, but its membership and workings remain regretfully opaque. On April 27, America cut funding for a group conducting broader research into how bats coronaviruses jump to humans, seemingly because of its collaboration with scientists in Wuhan. China, meanwhile, has ramped up its campaign of propaganda and intimidation. It threatened a consumer boycott of Australian exports after Australia's government proposed an independent global review into the origins of the crisis. And it bullied the European Union over an official report into Chinese disinformation about the virus, with officials saying its publication would be very bad for cooperation and make China very angry. Aqui a gente tem a questão da resistência da China em lidar com informações mais claras, né? E fica sempre ameaçando cortar relações, que ela sabe que é um país, uma nação extremamente importante, né, para o comércio exterior, se exporta muito para a China, se importa muito da China também, ela sabe da sua importância e fica sempre ameaçando cortar esses laços, né, e os países não sabem direito o que fazer. Tem sempre essa tensão, porque a China ela é conhecida especialmente por não ser muito transparente. Isso causa sempre tensão, né, com outros países. Exatamente. E a nível de vocabulário, o que a gente tem aqui? Tem o scrutinize. Since 2017, America has had a dedicated panel to scrutinize its own laboratories. Então, a gente tá vendo aqui, scrutinize é tipo olhar assim, bem de cima, bem de perto, né? Ficar monitorando, né? Examinar. Exatamente. Então, a gente, só para dar o link com o parágrafo anterior, né? Falando dessa questão da importância, né, do governo apoiar esse pesquisa, etc e tal, mas que, na verdade, diz que as políticas têm ido na direção oposta, né? Isso. E aí vai dar exemplos agora dos Estados Unidos. Às vezes o Estado em cima demais pode interferir na transparência, né? Em vez de simplesmente deixar divulgar o que deve ser divulgado, fica um pouco complicado. Então, aí tem o scrutinize e depois tem ramped up, né? Você pode falar desse aí. Então, ramp up significa aumentar, né? Significa aumentar. Então, olha aqui. Então, pumping, way, scrutinize, and ramped up é isso. Build up, increase. É bem tranquilo. Só que é um phrasal verb. O up ajuda. É um phrasal verb, e phrasal verbs são sempre difíceis, né? Para quem está estudando inglês. É sempre complicado. Então, importante selecionar. Muito bem. E o último parágrafo? É só esse pedacinho, né? Então, the world would be served by a clear account of how the virus made its way from bats to humans. Without one, conspiracy theories will flourish, jeopardizing sensible scientific discovery. What is needed is rationality, cooperation, and full transparency from all countries. Right now, the world is getting the opposite. E é só isso, né? É um parágrafo simples também, né? Que diz que o mundo precisa que as coisas sejam claras, né? Seria muito bom saber como o vírus passou de morcegos para humanos, e sem uma explicação clara e simples, deixa brecha para as pessoas ficarem fazendo conspirações, né? Teorias da conspiração. E o que a gente realmente precisa, né, no finalzinho disso, é racionalidade, cooperação
e uma transparência completa de todos os países. E agora, nesse momento, o que a gente está tendo é exatamente o contrário. Exato. E é um texto de bronca. Com certeza. E aqui a gente tem uma palavra que já foi muito bem vista pela banca, né, no concurso. Então, os alunos que escreviam Jeopardize, por exemplo, ganhavam sempre mais pontos, né, pela qualidade de linguagem, etc. Mas acabou ficando muito batida. Então, hoje, escrever Jeopardize não vale muita coisa mais. Então, Jeopardize é prejudicar. Né? E aqui a gente tem um falso cognato, né, o sensible. Sensible, na verdade, é racional, né? Não é sensível. Né? Então, prejudicando descobertas científicas racionais. Então, tem que fazer, né, como a gente estava comentando, qual é o núcleo, que é o discovery, né, e o scientific, sensible, vem depois. Né? Isso. Você fazer essa ginástica. Isso. Sensible Scientific Discovery está sendo classificado pelo que vem depois. No final, mais nada demais, né? É só isso. É só isso. Outra coisa importante que a gente não comentou, eu acho que pelo seu inglês, né, ser sempre britânico, né? Esse é um jornal britânico, então a gente tem Scrutinize com S, Jeopardize com S, né? Enquanto no inglês americano vai ser com a letra Z. Então isso é importante para a gente manter um padrão quando a gente está escrevendo, né? Então se a gente escrever em uma parte do texto Scrutinize com S e lá na frente a gente escreve Jeopardize com Z, a gente vai perder ponto, né, no texto. Isso. Então é importante que a gente mantenha um padrão. Se é britânico, britânico, americano, americano. Mas mesmo no Reino Unido tem duas grafias diferentes, porque tem essa que usa S para tudo, e tem a grafia etimológica de Oxford, que usa Z quando etimologicamente é Z e usa S quando etimologicamente é S. Faz distinção. Que aí você escreveria, por exemplo, uma palavra como jeopardize com Z, ou scrutinize com Z, mas escreveria analyze com S, porque vem de análisis que é com S. Então tem essa daí também, que coincide com a do português. Em português, analisar é com S, mas outras palavras como realizar é com Z. Então também tem essa terceira via, que é a via etimológica. Né? Tem tudo com Z, tudo com S, e tem a etimológica também. Legal. Eu aconselho que você faça ou tudo com S ou tudo com Z. E aí, é mais fácil. É mais fácil. Não tem que memorizar tantas variações assim, né? Muito bom. Usar a de Oxford é para quem já tem que ter muito tempo livre para ficar decorando essas regras. Ótimo. Vou interromper aqui o compartilhamento, a gente vai fazer o fechamento agora, senão a gente vai passar o dia todo analisando. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. O que é que você achou da experiência, Estevam? Muito legal. Sentar aqui, ler um textozinho e ficar conversando sobre o texto. Legal. Então, se você gostou... E ao mesmo tempo ajudando o pessoal, né, que está estudando. Sim, com certeza. O que pra gente é uma conversa de tarde, para outras pessoas é uma ajuda para uma prova. Então, sem nenhuma dúvida, uma ótima experiência. Com certeza. Que bom. Fico feliz, agradeço muito a sua presença aqui. E se você gostou, você que está assistindo agora, gostou da nossa conversa, saiba que a gente pretende fazer mais conversas dessas, né? Então, se você gostou, comente aqui e de repente a gente pode criar um curso com essas conversas. A gente analisaria 10 textos dessa forma que a gente fez aqui no vídeo, sempre focando, né, na formação de vocabulário, a gente disponibilizaria materiais escritos também, né? De repente a gente poderia fazer alguns flashcards para ajudar na revisão dessas palavras. Então é isso, a gente criaria um curso a partir da leitura de textos, como a gente fez aqui, tá bom? Então se você tem interesse nesse material, eu recomendo que você comente aqui e você me deixe sabendo, né? Nos deixe sabendo do seu interesse, tá bom? Maravilha. Alguma coisa para falar mais, Chico? E se tiver alguma sugestão também, né? Porque a gente fez o vídeo nesse modelo, mas se tiver alguma sugestão de alguma coisa que o pessoal gostaria que a gente tivesse comentado, alguma coisa do tipo, então
pode deixar, porque caso a gente vá fazer, quando a gente for fazer a série, né, com 10 vídeos, analisando 10 textos, a gente já vai ter esse retorno do pessoal para saber como fazer. Isso, ótimo. Para acrescentar mais alguma coisa, né? Pronto, ótima sugestão também. Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Pronto.